Chegou a hora de todo esforço ser recompensado. Você merece estar no topo. Merece SESMAC. Vestibular SESMAC 2025.2. Inscreva-se em sesmac.edu.br. Avanço. Palavra que define Alagoas nos últimos 10 anos. Avanço é ver minha filha indo estudar no exterior. Tínhamos a pior educação do país. Hoje, 31 das 100 melhores escolas do Brasil são alagoanas. Avanço é boletim de irmão. Alagoas é o estado que mais cresce no Nordeste. Mais emprego, mais renda. Avanço é ter estrada boa. Temos as melhores estradas públicas do Brasil. Avanço é poder cuidar de mais alagoanos. Alagoas só tinha 7 hospitais. Hoje temos 13. Avançar é proteger. Maceió era a capital mais violenta do mundo. Agora temos a melhor segurança do Nordeste. Avanço é ter comida na mesa. 400 mil alagoanos saíram da linha da pobreza. Os números provam que os alagoanos comprovam. Alagoas, o estado que mais avança no Brasil. Avança mesmo. Governo de Alagoas. Eu dou um duro danado, saio cedo pra trabalhar, mas eu rodo contente, seguro e atento pra não vacilar. Eu sou correria, trampo todo dia, tem que respeitar. O governo de Alagoas avança com o programa Correria em todos os 102 municípios, zerando o IPVA das motos e veículos cadastrados pelos aplicativos. E no licenciamento, o Detran garante 50% de desconto para mototáxi e motofrete. Seja correria sem correr das responsabilidades. Desacelere, seu bem maior é a vida. A Rede Mix FM é a maior rede de rádios do Brasil. Um conceito único que traz o que há de melhor na música, informação, promoção e entretenimento. Rock in Rio, Lollapalooza, The Town, Tomorrowland Brasil, Avião da Mix. São milhões de ouvintes ligados na Mix e seguindo nossas redes sociais. Um mix de tudo que você gosta. Se liga na Mix, o melhor mix do Brasil. Todos os dias você sintoniza o melhor do jornalismo, esporte e entretenimento na Gazeta News. A sua TV multiplataforma no seu canal 525 da Claro Net. Com transmissão simultânea no portal gazetaweb.com e pelo aplicativo Mais Gazeta. Gazeta News, alagoana como você. Você é um vencedor e a sua coragem merece te levar longe. O seu empenho merece um lugar com nota máxima no MEC. A sua superação merece um lugar que te faça evoluir. A sua motivação merece um lugar com tecnologia que avança sempre. A sua atitude merece um lugar que te abre as portas para todos. E a sua constância vai te colocar entre os melhores. O seu esforço merece SESMAC. Lembre-se das noites em claro, festas e convites que você abriu mão para se preparar. Escola, cursinho, isoladas. Chegou a hora de todo esforço ser recompensado. Você merece estar no topo. Merece SESMAC. Vestibular SESMAC 2025.2. Inscreva-se em sesmac.edu.br. Avanço. Palavra que define Alagoas nos últimos 10 anos. Avanço é ver minha filha indo estudar no exterior. Tínhamos a pior educação do país. Hoje, 31 das 100 melhores escolas do Brasil são alagoanas. Avanço é boletim de irmão. Alagoas é o estado que mais cresce no Nordeste. Mais emprego, mais renda. Avanço é ter estrada boa. Temos as melhores estradas públicas do Brasil. Avanço é poder cuidar de mais alagoanos. Alagoas só tinha 7 hospitais. Hoje temos 13. Avançar é proteger. Maceió era a capital mais violenta do mundo. Agora temos a melhor segurança do Nordeste. Avanço é ter comida na mesa. 400 mil alagoanos saíram da linha da pobreza. Os números provam que os alagoanos comprovam. Alagoas, o estado que mais avança no Brasil. Avança mesmo. Governo de Alagoas. Eu dou um duro danado, saio cedo pra trabalhar, mas eu rodo contente, seguro e atento pra não vacilar.
Eu sou correria, trampo todo dia, tem que respeitar. O governo de Alagoas avança com o programa Correria em todos os 102 municípios, zerando o IPVA das motos e veículos cadastrados pelos aplicativos. E no licenciamento, o Detran garante 50% de desconto para mototáxi e motofrete. Seja correria, sem correr das responsabilidades. Desacelere, seu bem maior é a vida. A Rede Mix FM é a maior rede de rádios do Brasil. Um conceito único que traz o que há de melhor na música, informação, promoção e entretenimento. Rock in Rio, Lollapalooza, The Town, Tomorrowland Brasil, Avião da Mix. São milhões de ouvintes ligados na Mix e seguindo nossas redes sociais. Um mix de tudo que você gosta. Se liga na Mix, o melhor mix do Brasil. Todos os dias você sintoniza o melhor do jornalismo, esporte e entretenimento na Gazeta News. A sua TV multiplataforma no seu canal 525 da Claro Net. Com transmissão simultânea no portal gazetaweb.com e pelo aplicativo Mais Gazeta. Gazeta News, alagoana como você. Você é um vencedor e a sua coragem merece te levar longe. O seu empenho merece um lugar com nota máxima no MEC. A sua superação merece um lugar que te faça evoluir. A sua motivação merece um lugar com tecnologia que avança sempre. A sua atitude merece um lugar que te abre as portas para todos. E a sua constância vai te colocar entre os melhores. O seu esforço merece SESMAC. Lembre-se das noites em claro, festas e convites que você abriu mão para se preparar. Escola, cursinho, isoladas. Chegou a hora de todo o esforço ser recompensado. Você merece estar no topo. Merece SESMAC. Vestibular SESMAC 2025.2. Inscreva-se em sesmac.edu.br. Avanço. Palavra que define Alagoas nos últimos 10 anos. Avanço é ver minha filhinha estudar no exterior. Tínhamos a pior educação do país. Hoje, 31 das 100 melhores escolas do Brasil são alagoanas. Avanço é boletim de irmão. Alagoas é o estado que mais cresce no Nordeste. Mais emprego, mais renda. Avanço é ter estrada boa. Temos as melhores estradas públicas do Brasil. Avanço é poder cuidar de mais alagoanos. Alagoas só tinha 7 hospitais. Hoje temos 13. Avançar é proteger. Maceió era a capital mais violenta do mundo. Agora temos a melhor segurança do Nordeste. Avanço é ter comida na mesa. 400 mil alagoanos saíram da linha da pobreza. Os números provam que os alagoanos comprovam. Alagoas, o estado que mais avança no Brasil. Avança mesmo. Governo de Alagoas. Grande abraço, galera. A partir de agora, Gazeta News Esportes trazendo para você tudo o que aconteceu e que vai acontecer no país do futebol. Começando por Alagoas, começando pela partida do CSA diante da equipe do Grêmio. Já temos o veredito a respeito do estádio Rei Pelé. Terá ou não seu público ampliado para receber mais gente na partida do CSA pela Copa do Brasil. Daqui a pouco todos os detalhes. Também da equipe do CSA que se prepara para esse confronto importante diante da equipe do Grêmio. O time avançando de fase e recebe uma grana muito, mas muito alta. A equipe do CRB segue trabalhando em São Paulo para na próxima quinta-feira também pela Copa do Brasil jogar contra a equipe do Santos lá na Vila Belmiro. O Santos que tem novidade na sua comissão técnica. Falar também da equipe do Asa que enfrenta nesse final de semana a equipe do Penedense que teve jogador que recusou a proposta para vestir a camisa da equipe ribeirinha e tem também o futebol pelo Brasil. Teve sequência de rodada na Série C do Campeonato Brasileiro e também na Série B, além de outros esportes. E hoje tem um jogão de bola que com certeza quem pode vai acompanhar. É ou não é, Matheus? Exatamente, Orlando. Matheus, seja bem-vindo. Grande abraço, Orlando. Grande abraço para a nossa audiência. Hoje tem o UEFA Champions League chegando no seu momento de semifinais. Os
primeiros confrontos entre hoje e amanhã. Vamos conhecer um pouco mais do encaminhamento de quem poderá fazer a grande final da maior liga do mundo. Além da UEFA Champions League, a gente vai falar sobre basquetebol, vamos falar também sobre Copa do Brasil, porque hoje se inicia a terceira fase da Copa do Brasil. Muitos gigantes do futebol nacional vão entrar em campo hoje, alguns com jogos mais complicados, outros com jogos um pouco mais acessíveis, e a gente vai detalhar tudo aqui no nosso Gazeta News Esportes. Valeu então, então fique ligado porque a partir de agora no ar Gazeta News Esportes. Olha, a equipe do CSA solicitou no Ministério Público que o estádio Rei Pelé tenha uma capacidade aumentada, passando de 13 para 15 mil torcedores. A reunião aconteceu no Ministério Público com as presenças de CSA, de Federação, de Polícia Militar, de estádio Rei Pelé. E aí o que ficou marcado? Uma vistoria na manhã de hoje do maior palco do futebol de Alagoas. Ela de fato aconteceu. Mas o objetivo do CSA não foi alcançado, né? A gente tem inclusive a nota aqui, diretor, da selagem, dando conta do que foi visto e do que foi definido em relação a essa partida do CSA. Terá ou não o público ampliado, ou seja, o público passando de 13 para 15 mil torcedores. Hein, Matheus? Vamos ler a primeira nota, vamos lá. Em resposta ao Ministério Público, a Defesa Civil Estadual afirmou que, em função das obras de reforço, restauração e manutenção que estão em andamento no estádio Rei Pelé, ainda não oferece as condições necessárias para atender à solicitação de aumento do limite de público estabelecido atualmente. Traduzindo, não pulará de 13 para 15 mil pagantes. Assim sendo, e diante da responsabilidade de eliminar riscos e garantir a segurança do público que frequenta o estádio, fica mantido o limite do público para no máximo 13 mil pessoas para os eventos e jogos, conforme parecer técnico do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas e vistoria realizada pela Defesa Civil de Alagoas em 28 de fevereiro de 2025, leia-se ontem. Então, tudo já esclarecido pela selagem, pela Secretaria de Comunicação, tudo aí também bem explicado nessa nota. Não teremos esse pulo de 13 mil para 15 mil pessoas. Eu achei prudente por conta que a gente já sabia que existiam essas obras. Eu acho que é um equívoco você tentar antecipar obras para atender um público num jogo específico. Eu sei que é ruim, eu sei que menos pessoas vão estar lá presentes para assistir o jogo entre CSA e Grêmio. Eu sei que para o clube arrecada menos, eu entendo o lado de todo mundo. Mas eu acho que o lado número 1 de tudo isso é a segurança de todos que estão presentes no estádio Rei Pelé. Então, se a capacidade não foi aumentada, é para manter a segurança, para evitar possíveis acidentes e, obviamente, alguns sinistros. Eu, particularmente, concordo, não sou um técnico nessa área, mas eu concordo que não adianta você acelerar demais o processo e não garantir a segurança do público. A gente já teve um acidente no último jogo, um acidente que foi um pouco de responsabilidade dos dois lados, não vamos também aqui entrar nesse mérito, mas um acidente com uma torcedora do CSA. Então, para evitar qualquer tipo de situação feia, até porque se a gente parar para olhar a grade da Copa do Brasil, CSA e Grêmio será um dos poucos jogos às 9h30 da noite. Ou seja, para a empresa de comunicação que tem os direitos da transmissão da Copa do Brasil, foi classificado como um jogo muito interessante para o Brasil ver nacionalmente. Então imagina uma partida onde vai ser transmitida para o Brasil todo acontecer um acidente por conta de falta de condições estruturais do estádio Rei Pelé. Então achei muito prudente esse não pulo de 13 para 15 mil pessoas como capacidade máxima do estádio. E aqui eu vou lhe dizer uma coisa, tem uma prática de quando o jogo é grande, todo jogo tem a sua importância, mas quando o jogo é grande, o adversário de peso, o adversário de Série A do Campeonato Brasileiro, o estádio Rei Pelé, de uma hora para outra, aumenta a sua capacidade. Há muito tempo que o estádio Rei Pelé tinha capacidade para 15 mil torcedores. Aí, quando vem um jogo grande, não, porque já suporta 17 mil torcedores. Ainda bem, porque a semana passada, quando a gente iniciava aqui no programa e também no Bola Quente, eu dizia, eu não vejo necessidade para isso. Por quê? Porque eu não tenho ido ao estádio Rei Pelé, mas os amigos, os companheiros têm ido, como é o caso do Matheus, do Marlon, do Warner Oliveira, de Everson, de Rogério. Ninguém viu nada. Ninguém viu nada feito de uma hora para outra. E por quê? De uma hora para outra também pode liberar. Ou seja, a vontade de ganhar dinheiro diminui, às vezes, o cuidado com a presença do torcedor. E o torcedor, independente de qualquer situação, ele tem que ser tratado como um ser humano, cara.
Ele tem que ser tratado como um cliente que deve ser tratado. E uma coisa que eu digo e repito, o PROCON não só é feito para denunciar aquela geladeira que você compra e ela não funciona. É para tudo. Inclusive quando você paga o ingresso caro que você não tem um lugar decente para ficar lá no estádio. E aí, meu amigo, prudência, não foi autorizado. A informação por parte do CSA é que o torcedor vai ter acesso também por debaixo da rampa, né, que seria liberada para ter uma capacidade maior. Pelo menos o acesso já melhora um pouco, mas a capacidade continua em 13 mil torcedores. Acredito que é um bom número e não acredito que vai ter 13 mil torcedores. Espero demais que isso aconteça, mas infelizmente é a minha visão. Eu não acho que vai ter 13 mil torcedores. Você acredita? Não, até porque a gente tem que trazer aqui para o torcedor que 13 mil pessoas não são 13 mil torcedores do CSA. São 13 mil torcedores de ambas as equipes. Eu, sendo bem sincero, eu já fui para jogos aqui no Estádio Repelé com presença dos dois times aqui do Rio Grande do Sul, Internacional e Grêmio, e sendo bem sincero, nenhuma vez, nem quando eles caíram para a Série B, nem quando eles estiveram na Série A com o CSA, nenhuma das duas vezes o Grêmio e o Internacional lotaram a área de visitante. Tinham públicos interessantes? Tinham públicos interessantes, um público legal, vem gente de Recife, vem gente ali de Aracaju, enfim. Mas não é 3.000, 2.500 pessoas que são torcedores dos dois maiores clubes do Rio Grande do Sul. E sendo bem sincero, na fase que o Grêmio está, eu não sei se a torcida vai estar tão afim de se deslocar 3 horas de viagem, 2 horas de viagem, ou até mais, se você morar em Salvador, morar em João Pessoa, morar em Natal, para vir assistir a equipe do Grêmio. Então, eu não acho que a torcida visitante vai lotar. A torcida local talvez lote a sua capacidade por ser um jogo de apelo popular. Muitos torcedores do Internacional, do CSA, estão acreditando que o CSA pode dar um trabalho, surpreender o Grêmio pela fase do Grêmio. Talvez o público azulino seja o melhor até aqui nessa reta inicial de Série C, de Copa do Brasil, e eu acredito que o torcedor do CSA vai a campo. Agora, para ter 13 mil, você também vai precisar do visitante. Eu não acho que a torcida visitante vai lotar. Sendo muito, muito sincero, acho que vai estar longe de ter um público ali, pelo menos metade da capacidade do público visitante. Se o CSA fosse enfrentar um adversário que estivesse bem lá no topo da tabela da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, numa temporada realmente boa, podia ser, mesmo sendo a equipe do Grêmio, tivesse um público legal. Ou até mas mesmo, não é o caso, né? Ou até mesmo assim, Orlando, por exemplo, você pega uma equipe que tem jogadores mais atrativos, que às vezes não tem nem tanta, não tá na fase nem tão boa. Um Atlético Mineiro. Um Atlético Mineiro que tem o Hulk, tem o Paulo, que não tem mais o Paulinho, mas tem o Hulk, você tem o Scarpa, você tem ali um time que praticamente foi vice-campeão da Copa Libertadores. Vou dar outro exemplo. Você pega o próprio Cruzeiro, que tem uma série de jogadores badalados, você tem o Gabigol, você tem o Cássio, você tem uma série de jogadores bem interessantes, o Vasco da Gama, enfim. Eu acho que teria mais gente, mas o Grêmio não está na fase boa, não é um elenco tão atrativo para o torcedor se deslocar e assistir o Grêmio jogando, e também não tem tanta torcida aqui no estádio de Alagoas. Então, por isso que eu acredito que não teremos a capacidade máxima do público no estádio Repelé. E você que está acompanhando a gente aqui pela TV, pode opinar no nosso canal. O nosso canal, o Gazeta News AL, pode dar a sua opinião a respeito do que você espera de público para essa partida do CSA. Olha aí, agora notícias da equipe do Azulão. Vamos chegar com o nosso bom de bola, o Arner Oliveira. Contigo, Arner. Um abraço para você que está acompanhando a nossa programação, nosso boletim sobre o CSA, que hoje à tarde encerra sua programação de treinos visando o jogo diante da equipe do Grêmio de Futebol Porto Alegrense nesta quarta-feira, 21 horas e 30 minutos. A boa nova, Marcelinho voltou a treinar. A gente não sabe se ele vai no grupo, mas é uma fase de transição praticamente. É possível até que não apareça na relação, mas vamos ter que aguardar, porque depois do treinamento de hoje deve sair a relação oficial para essa partida da terceira fase da Copa do Brasil, que começa às 21 horas e 30 minutos no estádio Rei Pelé. Vamos ouvir então, aqui dentro da nossa programação, todos os detalhes com relação principalmente ao jogo, local, do posicionamento da torcida durante toda a nossa programação no dia de hoje. O CSA já definiu que depois do jogo contra o Grêmio na quinta-feira viaja para Chapecó, vai ficar em Chapecó, vai treinar na sexta também, no sábado, e o CSA no domingo joga contra a equipe do Ipiranga lá em Erechim. Volta na segunda-feira, capital alagoana. Sequência, aí sim, do Campeonato Brasileiro da Série C. O jogo desta quarta é pela Copa do Brasil. É bom a gente lembrar sempre.
Outra coisa que é muito importante também a gente destacar aqui dentro da nossa programação está relacionada aos preços dos ingressos para esse jogo diante da equipe do Grêmio, né? Muita gente achou o preço salgado, né? Mas vamos lá então. O preço, por exemplo, da arquibancada baixa custando 40, arquibancada alta, a grande arquibancada, vai custar 60, a arquibancada da curva, do lado da Siqueira Campos, vai custar R$80, mesmo valor para o visitante na curva do lado do placar eletrônico. E R$200 é o preço da cadeira para esse jogo CSA e Grêmio de Futebol Porto Alegrense, onde se espera uma grande arrecadação. Com relação ao Campeonato Brasileiro, CSA hoje é o 8º colocado, depois dos resultados de ontem. O empate de 0-0 entre Anápolis e Floresta e a vitória do Caxias, que passou o CSA. O Caxias agora é o 6º colocado. O Caxias, então, passou a ter um total também de 6 pontos, depois da vitória diante da equipe do Guarani por 2-0. CSA fica na 8ª posição, permanece aí entre os 8 melhores da competição. Um grande abraço para todos, hein? Vamos ver se o Warner Oliveira trazendo notícias da equipe do CSA. Marcelinho voltando a treinar já é um bom sinal, né, velho? É uma opção. Ainda não me impressionei com o futebol do Marcelinho, não. Ele fez o gol contra o Anápolis, um bonito gol. Mas é um atleta que não tem sequência. Ele não tinha sequência no começo, quando chegou por opção técnica mesmo. O técnico Igor Magalhães estava jogando sem 2 pontas, não estava com esse esquema sendo tão utilizado. Aí o Marcelinho ficava de fora, porque o Brian jogava mais à direita e o Cachoeira mais à esquerda. E ele, quando teve a oportunidade de entrar na partida contra o ABC e depois, na verdade, jogar contra a equipe do Anápolis e depois de ter feito o gol saído, aí você perde mais uma vez essa questão da possível sequência do Marcelinho. É importante porque é um jogador a mais, uma opção para um jogo contra o Grêmio. Você vai ter agora 2 opções de lado de campo ali pelo lado esquerdo, o Baianinho e o Marcelinho. Você vai ter o Gustavinho pelo lado direito, mas é muito mais por ter opção, o Igor Magalhães, do que é um jogador que vai agregar tanto tecnicamente. Mas é bom porque também dá aquela diminuída, tira um atleta do DM. E o Álvaro, hein, velho? O Álvaro, eu sempre bati na tecla aqui, não ia aguentar a temporada e não é um cara tão bom quanto as pessoas imaginavam. Acho que o torcedor do CSA estava com muita expectativa do Álvaro da passagem pelo Confiança. E a passagem dele pelo Confiança já foi há muito tempo atrás, era um atleta mais novo, tinha muito mais combustível no tanque, tinha menos histórico de lesão, já estava jogando no futebol um pouquinho abaixo, que era lá no Barra, que é um clube empresa, que não é um clube que disputa título. E a cobrança é bem diferente do CSA. Não tem cobrança. Né? O Barra, infelizmente, não tem torcida lá em Santa Catarina. Então, o Álvaro, agora, para mim, ele não é nem a opção número 1 para uma saída do Brian. Como o nosso Marlon já explicou aqui, muitas vezes o Cachoeira joga como camisa 10 quando o Brian tá fora. Então, assim, não vejo hoje o Álvaro sendo um jogador com tanta utilidade, não. Uma coisa é você fazer o gol lá contra Tunaluso. E eu repito, esses jogos abaixo, você não pode trazer para a realidade de uma Copa do Brasil, nem para uma Série C. Principalmente nessa situação de agora que o CSA precisa pontuar. Pontuou nesse fim de semana, conquistou uma vitória super importante, chegou a 5 pontos, mas precisa continuar nessa crescente. Por exemplo, fechada a rodada, ele ficou apenas na 8ª colocação, daqui a pouco você vai ver essa situação. A gente tem arbitragem para a partida do CSA contra a equipe do Grêmio. Olha, tem que ter um grande público amanhã no estádio de Repelé, porque a turma do apito é muita gente, cara. E se não tiver dinheiro, vai ficar devendo muito também, somente de arbitragem, cara. Ave Maria, já fala de dívida não, pelo amor de Deus. Ó, vamos lá, arbitragem de campo. O árbitro central vai ser o Paulo César Zanovelli, já é um árbitro que está ganhando nome na CBF, é um árbitro novo, que tem uma moral dentro da Confederação Brasileira de Futebol, ele que é de Minas Gerais. O auxiliar número 1 é o Ricardo Júnior de Souza, o auxiliar número 2 é o Leonardo Henrique Pereira. Quarto árbitro aqui local, o Rafael Carlos Salgueiro, árbitro da FAF, e o VAR vai ser o Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, lá da Bahia. A gente tem falado muito de arbitragem e eu espero, mas espero mesmo que na Copa do Brasil os erros diminuam. Pelo menos isso, cara, porque a gente tem falado demais de erro de arbitragem, constantemente. Vai falar até o final do ano. A CBF precisa dar um jeito, né, velho? Mas a CBF está preocupada agora em mudar a cor da camisa da Seleção Brasileira, daqui a pouco ele vai falar também a respeito dessa situação. Vamos então para ver então os resultados
terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Lembrando que 2 jogos aconteceram na noite desta última segunda-feira e aqui estão todos os resultados, cara. Vamos lá, começando lá do sábado, a gente teve Londrina e Maringá empatando por 1-1, a Ponte Preta vencendo de virada o Confiança lá na Arena Batistão por 2-1, CSA venceu o Náutico por 2-1, Retrô venceu o Figueirense por 2-1 também, Itabaiana perdeu por 1-0 para o São Bernardo, Ituano venceu a Tombense por 3-1, Brusque venceu o Ipiranga por 1-0, Botafogo da Paraíba e ABC empataram em 0-0, mesmo placar para ontem, Anápolis e Floresta. Caxias venceu por 2-0 a equipe do Guarani. Tá aí então os resultados. A gente observa que, como visitantes, apenas 2 vitórias da equipe da Ponte Preta, inclusive de virada, o Confiança fez 1-0. 2 gols do Elvis. 2 gols do Elvis. Rapaz, impressionante como o Elvis está fora de forma, mas, cara... Tem qualidade, né, tecnicamente. É, e a outra vitória fora de casa foi de quem? Da equipe do São Bernardo, que derrotou o Itabaiana pelo placar de 1-0. Uma rodada com 19 gols, uma média de 1,9 por partida. A gente teve 3 empates, né? 2 de 0-0, Botafogo contra o ABC, Anápolis contra o Floresta e 1-1 entre Londrina e a equipe do Maringá. Com os resultados apresentados nessa segunda-feira, a equipe do CSA caiu posições, né? Que ele era o 6º colocado, agora é o 8º colocado, e a equipe do Retrô, que figurava dentro do grupo que se classifica para a próxima fase, acabou pulando fora. Vamos então para a tabela de classificação. Tem os gols também da Série C. Ah, tem um gol. Primeiro vamos estar no gol, cara. Exatamente. Os gols da equipe do Caxias contra a equipe do Guarani. O Guarani, será que vai vencer uma, pelo menos, na Série C do Campeonato Brasileiro? Se trocar o goleiro, eu acho que ganha, viu? Porque passou aqui na nossa telinha, ó... Misericórdia, velho. Olha pra isso, bicho. Você é um goleiro profissional. A falta batida pelo Tomás Bastos, aí dá o rebote e o Douglas Esquilo vai lá e faz. Agora o Helder. 2 ex-CSA no primeiro gol, o Tomás Bastos e o Esquilo, e um ex-CRB no segundo gol, que é o Helder. De todos eles, eu acho que o que pode ter deixado uma saudadezinha foi o Tomás Bastos, mas também não é aquela saudade que o cara morre, nem nada, não. Mas os demais... Agora... Pô, o goleiro do Guarani, brincadeira, viu? Ó, é por isso que eu não posso ser presidente de time. Depois de uma dessa, eu demiti o cara. Porque pela madrugada, o cara tomar um gol desse é brincadeira, Orlando Batista. Sinceramente, cara. Vamos então ver agora a classificação da Série C do Campeonato Brasileiro. Concluída então mais uma rodada da terceira divisão do Campeonato Nacional. Nosso diretor gostou da falha do goleiro. Ou ele foi verificar mesmo, se foi falha mesmo do cara. Meu amigo. Vamos lá, ó. O que mudou foi a partir daqui, do 6º colocado. Londrina se manteve em primeiro lugar com 7 pontos, seguida de Ituano em segundo e Maringá em terceiro, Ponte Preta em quarto e Brusque em quinto. Aí o Caxias pulou, estava aqui integrando a segunda página da tabela, pulou para a 6ª colocação, está agora em 6º com 6 pontos computados, 2 vitórias. E o Botafogo da Paraíba caiu uma colocação, foi para 7º com 5 pontos, fez uma pontuação do CSA, que agora é o primeiro time aqui no limite do G8. Agora, o Retrô está fora, como disse o Orlando Batista, o 9º colocado com 4 pontos, 4 pontos também para São Bernardo na 10ª e Tombense na 11ª, Itabaiana lá estacionada na 12ª colocação com 3 pontos. Mas se fosse para apostar, eu acho que um dos clubes que tem a maior chance de ter uma queda drástica na tabela é o Itabaiana. Ganhou do Náutico, sendo bem sincero, muita sorte também dentro da partida, e perdeu para a equipe do São Bernardo nos seus domínios. Uma coisa que o Itabaiana leva como sua arma, porque o estádio do Itabaiana, misericórdia, deve ser impedido de jogar lá pela quantidade de má qualificação do gramado. 13ª colocação com 3 pontos o Ipiranga, mesma pontuação do Confiança na 14ª e do ABC na 15ª. O Anápolis saiu ali da parte de cima, deu uma quedinha, foi para agora 16º colocado com 2 pontos. Na beira do caos, na beira do mal, uma posiçãozinha acima só do Z4, onde se encontra o Figueirense, que demitiu o treinador Thiago Carvalho na tarde de ontem, o Náutico com 1 ponto também na 18ª e o Floresta 19º. O empate ontem entre Floresta e a equipe do Anápolis favoreceu o Floresta só em uma situação. Saiu da lanterna para vice-lanterna. Agora o lanterna da competição é o Guarani com nenhum ponto, 0 pontos, 3 jogos, 3 derrotas e menos 4 gols de saldo. Situação feia, e ainda piora se o Guarani olhar para o outro lado da cidade de Campinas, porque aí vai ver a Ponte Preta lá em 4º colocado.
É verdade, cara. Eu quero chamar a atenção para duas situações. Veja só. Ponte Preta, maior folha salarial da Série C do Campeonato Brasileiro. Está na 4ª colocação. Mas empatado em número de pontos. Né? Botafogo com estrutura gigantesca também na Série C. Aí venceu a primeira partida e de lá para cá não venceu mais. Para você ver como essa Série C ela é pesada. A respeito... Já quer colocar a crise lá no Botafogo? Não quero colocar crise. Eu quero colocar o seguinte, que ele jogou contra a equipe do Confiança, aí venceu 3-1. Jogou contra o Náutico, empatou. Esse final de semana jogou... Contra o ABC. Contra o ABC. Empatou. E o time do ABC é um time feio de se ver, cara. O Guarani, 9 pontos. Não somou 1 ponto ainda, cara. Tem que fazer um campeonato de recuperação. Não é fácil. Mas o problema do Guarani lá é um que muita gente tem no seu dia a dia. Dinheiro. O time do Guarani ficou devendo demais na queda da Série B para C. Praticamente a cota do Campeonato Paulista foi tudo para pagar dívida trabalhista. Não montou um elenco legal no Campeonato Paulista. Tanto se a gente pegar o desempenho do Guarani no Paulista, não foi tão legal também. Foi muito mais brigando para não cair no Paulista. E agora tem que arrumar dinheiro para contratar no meio da janela. A janela do meio do ano, porque esse time é muito feio mesmo da equipe do Guarani. O que não é o caso do Floresta. O Floresta realmente não tem grana para reestruturar. Mesmo caso, por incrível que pareça, do Náutico. Apesar do Náutico ter camisa, depois da sinalização da desistência do consórcio Timbu para não comprar mais a SAF lá do Náutico, um desespero muito grande, porque o Náutico passa por um processo de recuperação judicial, só que ele acaba esse ano. Ou seja, todas as dívidas que estavam lá congeladas, esse ano vai expirar. E aí vai ter que precisar voltar a pagar as dívidas. E esses credores vão poder voltar a cobrar na justiça também essas dívidas que estavam congeladas. Então o desespero lá no Náutico está muito grande mesmo, torcida, conselho, tá uma situação bem ruim e o nosso Elhão vai ter que contornar a questão do elenco. E aqui também tem pouca desculpa, muito dinheiro também no Figueirense, que fez um investimento alto para a Série C e agora vai em busca de um novo técnico, porque o Thiago Carvalho foi demitido. Olha só, e a gente lembra você que chegou agora na nossa audiência, o seguinte: o estádio Rei Pelé mantém a capacidade máxima de apenas 13 mil torcedores para a partida do CSA diante da equipe do Grêmio pela Copa do Brasil, jogo que acontece nessa quarta-feira. E a equipe do CSA já deu conta que já vendeu mais de 2.400 ingressos. Valeu, então? Olha, a gente vai dar aquela faturada e volta trazendo notícias da equipe do CRB. Fique ligado que a gente volta já já. Eu dou um duro danado, saio cedo pra trabalhar, mas eu rodo contente, seguro e atento pra não vacilar. Eu sou correria, trampo todo dia, tem que respeitar. O governo de Alagoas avança com o programa Correria em todos os 102 municípios, zerando o IPVA das motos e veículos cadastrados pelos aplicativos. E no licenciamento, o Detran garante 50% de desconto para mototáxi e motofrete. Seja correria, sem correr das responsabilidades. Desacelere, seu bem maior é a vida. A Rede Mix FM é a maior rede de rádios do Brasil. Um conceito único que traz o que há de melhor na música, informação, promoção e entretenimento. Rock in Rio, Lollapalooza, The Town, Tomorrowland Brasil, Avião da Mix. São milhões de ouvintes ligados na Mix e seguindo nossas redes sociais. Um mix de tudo que você gosta. Se liga na Mix, o melhor mix do Brasil. Todos os dias você sintoniza o melhor do jornalismo, esporte e entretenimento na Gazeta News. A sua TV multiplataforma no seu canal 525 da Claro Net. Com transmissão simultânea no portal gazetaweb.com e pelo aplicativo Mais Gazeta. Gazeta News, alagoana como você. Você é um vencedor e a sua coragem merece te levar longe. O seu empenho merece um lugar com nota máxima no MEC. A sua superação merece um lugar que te faça evoluir. A sua motivação merece um lugar com tecnologia que avança sempre. A sua atitude merece um lugar que te abre as portas para todos. E a sua constância vai te colocar entre os melhores. O seu esforço merece Sesmac. Lembre-se das noites em claro, festas e convites que você abriu mão para se preparar.
Escola, cursinho, isoladas. Chegou a hora de todo o esforço ser recompensado. Você merece estar no topo. Merece SESMAC. Vestibular SESMAC 2025.2. Inscreva-se em sesmac.edu.br. Avanço. Palavra que define Alagoas nos últimos 10 anos. Avanço é ver minha filha indo estudar no exterior. Tínhamos a pior educação do país. Hoje, 31 das 100 melhores escolas do Brasil são alagoanas. Avanço é boletim de irmão. Alagoas é o estado que mais cresce no Nordeste. Mais emprego, mais renda. Avanço é ter estrada boa. Temos as melhores estradas públicas do Brasil. Avanço é poder cuidar de mais alagoanos. Alagoas só tinha 7 hospitais. Hoje temos 13. Avançar é proteger. Maceió era a capital mais violenta do mundo. Agora temos a melhor segurança do Nordeste. Avanço é ter comida na mesa. 400 mil alagoanos saíram da linha da pobreza. Os números provam que os alagoanos comprovam. Alagoas, o estado que mais avança no Brasil. Avança mesmo. Governo de Alagoas. Valeu, então, já de volta e agora a gente passa a trazer notícias da Série B do Campeonato Brasileiro. Você está acompanhando a gente, torcedor do CRB, com a tua expectativa para a partida da próxima quinta-feira. O time do Santos vive maus bocados em todas as competições que está participando. Será que dá ou não dá para a equipe regatiana? E a gente traz notícias do CRB, quem chega é o Wilson, que vai inclusive viajar, né, cara? Já. Ele já viaja agora na quarta-feira de manhã, já tá pegando voo, já vi que ele tava vendo lá botou lá, né? Top sanduíches de Santos. Aí já tá fazendo o métier. Será que ele vai comprar alguma mansão lá perto de Neymar também? Se a Gazeta estiver pagando ele perto do Neymar, meu amigo, o Iverson tá com moral, viu? É, rapaz. Vamos então trazer notícias da equipe do Clube de Regatas Brasil. Iverson Fernandes tá chegando, é contigo, garoto. Um grande abraço a todos os amigos ligados na Gazeta News e Gazeta Esportiva. Na manhã desta terça-feira, o CRB finalizou seu penúltimo treinamento antes do confronto contra o Santos, que ocorre na próxima quinta-feira, às 18 horas, esse jogo que é válido pela terceira fase da Copa do Brasil, o jogo de ida. A grande novidade desse treinamento de hoje pela manhã, lá no CT Joaquim Grava do Corinthians Paulista, fica por conta da presença do zagueiro Luiz Segovia. Ele que desembarcou ontem no Brasil e já se juntou com a delegação regatiana. Vale lembrar que ele estava fora há aproximadamente uma semana, em decorrência do falecimento do pai dele, que ele precisou viajar para o Equador, tanto para o sepultamento quanto também para resolver questões burocráticas. De volta para o Brasil, existe a expectativa dele ser relacionado já para esse jogo da quinta-feira. Isso vai depender muito de como ele se encontra fisicamente. Se ele estiver bem, não descarte inclusive a possibilidade dele ser titular nesse jogo. E falando um pouquinho do jogo da volta, que ocorre no dia 22 de maio, o CRB já divulgou os ingressos. Os valores estarão custando R$ 40 a arquibancada baixa, R$ 60 a curva e também a grande arquibancada, R$ 300 as cadeiras e R$ 500 um lounge. Vale lembrar que o lounge conta com open bar e também comida livre para quem comprar ali o seu lounge, além da questão dos camarotes. Em tese, tem uma visão mais privilegiada. E voltando para esse jogo agora da quinta-feira, a movimentação lá em Santos está baixa em termos de ingresso. Ontem teve muito protesto por parte da torcida do Santos e hoje o companheiro Lucas Buzetti divulgou que apenas 3 mil ingressos foram comercializados para esse jogo agora da quinta-feira diante do CRB pelo jogo da Copa do Brasil. Vale lembrar que o Galo vai jogar pela primeira vez nesta competição em 2025 porque foi vice-campeão da Copa do Nordeste e entrou diretamente na terceira fase. Pois é, cara, vice-campeão da Copa do Nordeste, a equipe do Fortaleza conquistou vaga na Copa Libertadores da América pela Série A do Campeonato Brasileiro, aí abriram-se 2 oportunidades para Alagoas. O CRB já avançando de fase, indo para a terceira colocação, terceira fase da Copa do Brasil, e aí a equipe do CSE que herdou a vaga pelo Campeonato Alagoano da equipe do CRB. Olha só, o Iverson falou a respeito do Segovia, cara. O Segovia tem muita qualidade técnica, tem experiência, mas eu fico com medo do jogador que fez praticamente 3 semanas que não treina, sabe, Não, cara? 3 não, Rondo. 2? É. Não. Vamos lá, ele ficou fora do domingo passado.
Domingo passado, do outro... Uma semana? Duas semanas só. O cara, às vezes, falta um treino, porque eu não treinei a semana por completa. E eu tenho medo assim, sabe, Matheus? Do cara jogar. Se ele jogar, ele é muito importante pro CRB, porque além da qualidade técnica dele, tem a experiência, ele orienta muito a defesa, passa uma segurança. A bola dele também, o passe dele também é bom. Agora eu tenho medo de repente, o cara abrir uma lesão, velho. Aí, pronto. Mas o Segovia, assim, se a gente pegar a estreia dele no CRB esse ano, foi mais ou menos assim também. Ele chegou 3 dias depois, ele foi pro jogo. E assim, tem que ver... Mas não pegou o Santos pela frente, né? Mas, sendo bem sincero... Rapaz, o Matheus tá querendo dizer que o CRB vai passar por cima. Não tô falando isso. Quem fala isso é você. Eu tô falando que é o Santos, a camisa que pesa. Mas hoje não é o Santos do Neymar com o Ganso, não é o Santos do Dodô com o Giovani. O Santos do Neymar há muito tempo que não existe, né? Então, é isso que eu tô falando. É um jogo onde o Segovia, eu acho que mesmo que ele esteja lá 75% da capacidade física dele, eu colocaria ele para jogo, sendo bem sincero. Hoje o Segovia, se tivesse ali 45, 40, aí eu falaria, Segovia, é melhor realmente ficar aí no banco, se a gente precisar você entra. Mas hoje, e falando sobre o Santos em si, já entrando nessa seara, o CRB entra num momento onde não é favorito contra o Santos, ainda continua sendo a equipe da Série A, maior, mais bem estruturada, mas entra já em uma seara de competição. Outras equipes, o CRB, eu acredito que nem imaginaria ser competitivo. Vamos lá, se o CRB pega um São Paulo, se o CRB pega uma equipe do Flamengo, do Palmeiras, do Internacional, aí eu falava, eu acho até difícil o CRB ser competitivo. Mas contra esse Santos que vem com mais de 7 lesionados, vem numa fase ruim, vem sem treinador, porque a gente vai trazer a notícia aqui, mas muito provavelmente a comissão nova do Santos nem estreia contra o CRB, só estreia contra o Grêmio no final de semana. Ainda tem essa situação, o Santos ainda vai pegar o Grêmio no final de semana, que é jogo de 6 pontos para sair do Z4 do Campeonato Brasileiro. Eu vejo o CRB entrando para competir com o Santos. Não vou dizer que o CRB vai ganhar de 2-0, nem de 1-0, mas vai competir. E se o Segovia tiver ali 70% da sua capacidade física, eu vejo ele sendo o cara mais competitivo do que, com todo respeito aos outros 2 atletas, o Anderson Jesus e o Dalisson. O Dalisson entra, não compromete, mas também não passa disso. É um cara que entra, não compromete e ponto. Não é também o Deus da zaga. Vejo às vezes o torcedor se empolgando porque ele dá um passezinho a mais. Eu não vejo dessa forma. Por isso que eu falo, se o Segovia tiver ali 65%, 70% da sua capacidade física para jogar até os 25% da segunda etapa, eu colocaria o Segovia pro jogo. Dá uma tranquilidade maior para a defesa e também para o seu torcedor. O Wilson falou a respeito dos valores dos ingressos. Vamos acompanhar aqui, porque já tem ingresso à disposição para o torcedor. O Matheus disse que a família dele tem uns 10 santistas e ele vai levar tudo para vestir. Graças a Deus não tem nenhum santista, porque senão ia ter que ser 10 pessoas com acima de 90 anos na minha família. Mas vamos lá. Os ingressos foi tipo divisão de valores, porque os ingressos das arquibancadas mais gerais tá num preço ok. Eu pelo menos achei, ó, arquibancada baixa 40, arquibancada alta 60, tanto a GA como a alta de curva. Para um jogo de Copa do Brasil contra o Santos, ok. Aumentou ali R$15 em um lado, 20 no outro, tá bom. Tá um preço ok. Agora, quando a gente vem pra cá, meu amigo, 300 mangos na cadeira do Repelé. Olha, o cara podia estar com a arma na minha cabeça, não pagava nem a pau. Não pagava nem a pau. R$300. Eu acho que a direção do CRB, por ter um tempo até o jogo da volta, né? Não é na quarta-feira que vem já, nem na quinta-feira que vem. Eu acredito que eles estão torcendo muito que o Neymar tem uma possibilidade de vir para Maceió. Só se for milagre. Não, porque aí se justifica. Mas fique observando só uma coisa. O que é que tem dito aqui? Primeiro lote. Imagina o segundo. Justamente. Pronto, eu ia chegar nesse ponto. Esse negócio do lote também acho que é por causa disso. Sabe por quê? Porque se for passando o tempo e as notícias vierem, o Neymar tá se recuperando, o Neymar tá em transição física. Aí o lote, ele vai dando adaptada, porque o Neymar, querendo ou não, mesmo que ele jogue. Dia 22, né? O jogo do dia 22, né? Mesmo que o Neymar jogue 30 minutos, é inegável que ele é uma atração. O Neymar só pisou aqui em Maceió pra jogar futebol. Vamos fazer uma aposta. Não, calma, vamos terminar o assunto primeiro, antes da apoio. E aqui tem um Red Lounge que o nosso Iverson trouxe, que se eu disse que na cadeira não pagava 300 conto, R$500, meia milha, não tinha a AK-47 na minha cabeça que eu fizesse comprar. R$500,
Aí o cara fala, mas tem a bebida, tem a comida. Meu irmão, você não vende o jogo. Eu vou falar que nem o Canhão. Meu irmão, você vende o jogo, você não toma e nem come cerveja e petisco, somando não dá R$500, não. Duvido tu tomar 500 conto de cerveja no meio do jogo. É humanamente impossível. Eu não pago um negócio desse. Olha, pode vir qual o nome daquele cara que era o terroristão? Esqueci agora o nome. O Osama Bin Laden, meu irmão, pra cima de mim. Não tem quem faça eu pagar esses R$500. Vamos fazer uma aposta, é o seguinte. Eu aposto um almoço. Tá. Que o Neymar não vem pra partida. E se eu fosse apostar, eu ia apostar nisso também. Que tá apostando no contrário, deve ser. Porque você falou, não, se mesmo que o Neymar venha, vem não, cara, não vem não. Não vem porque não vai estar jogando, não vem porque não vai ter interesse. Neymar porque já... Mas vamos lá, se o CRB, por um acaso, ganha quinta-feira de 1-0, crise no Santos topada, eu acho que o Neymar vem. Se o Santos tomar 2-0, ele não vem. Vem não, cara. O Neymar daqui a pouco o contrato dele termina com o Santos. Termina em junho. Será que renova? Porque o sonho dele era vir pra cá, arrebentar e voltar pra Europa. Do jeito que ele Por isso que é sonho. Ele só vai passear. Por isso que é sonho. Do jeito que tá, ele só vai passear. Por isso que é sonho. Com jogar a bola, não vai mais. Ele vai acabar renovando por causa disso. Vamos lá. O Neymar veio pra cá, a imprensa lá catalã, lá da Catalunha, do Barcelona, já tinha noticiado isso. O Neymar vai tentar se recuperar para ver se volta para a Europa. Eles vão pegar os números do Neymar, vamos ver lá. 25 minutos contra o Corinthians no Campeonato Paulista. 70 minutos contra o Ituano. 45 minutos no Brasileirão e... nem 45, né? Que ele se lesionou com 25, 30 minutos do primeiro tempo contra o Atlético Mineiro. Aí quando o cara olhar esses números, não dá, a participação em gol dele e o número de lesões que ele teve nos últimos 2 anos, não tem nem os Estados Unidos, que é a maior mamata do futebol, que o cara ganha em dólar, não joga uma vez por semana, nem os Estados Unidos vai querer ele. E outra, Neymar, Orlando, se você abrir lá, pum, SofaScore, gol, qualquer site de estatística, Flash Score, fazendo aqui propaganda de graça pra caramba, o comercial vai me matar. Maresia tá prestando atenção. Mas ali, se você pegar qualquer banco de dados desses, o Neymar não faz 23 partidas há mais de 6 anos. 23. Não dá nem um turno e meio de Campeonato Brasileiro. 23, viu? Eu tô dizendo isso porque o limite do Neymar nos últimos 6 anos, o limite foram 22 partidas. Ele não conseguiu fazer 23 jogos no Campeonato Francês, Orlando. Que é um campeonato tecnicamente muito abaixo. E depois que ele saiu, aí o PSG conquistou até título, né? O PSG tá na semifinal da Champions League de novo. Pois é. Olha só. E aí, a gente tem também a fala do lateral esquerdo da equipe do Clube de Regatas do Brasil. Esquerdo, porque ele tem atuado praticamente por lá o tempo todo, né? O cara é destro, o Matheus Ribeiro. Ele fala desse momento que o Santos vive, da má fase, dos desfalques, da chegada de um novo treinador e também se esse fator da equipe do CRB jogar contra esse adversário é mais um fator motivador para a equipe do CRB. E por último ele fala de estratégia. Vamos acompanhar. Acho que independente da circunstância, da situação do Santos, a gente não tem que se preocupar com isso. A gente sabe da grandeza da equipe deles e da dificuldade que vai ser o jogo. Nós temos que entrar concentrado para fazer uma grande partida lá. O professor já deve ter pensado em alguma situação, ainda não passou para a gente. A gente está descansando depois do jogo do Paysandu. Eu acho que, independente da formação e da ideia do professor, a gente tem que estar concentrado para fazer um bom jogo. Tá aí então. Fazer concentrado para fazer um bom jogo. Eu já vi austeridade com grana, agora austeridade com resposta. O nosso Matheus Ribeiro foi bem econômico. Bem econômico. Pode ter sido o cansaço da viagem, dá para ver que nas fotos que o CRB publicou a galera tá bem cansada. Mas eu acredito que essa má fase do Santos, e aí a gente até trouxe a lista dos jogadores que estão lesionados no Santos no nosso Bola Quente ontem, e eu vou passar aqui novamente. De titular, a gente tem o Barreal que tá fora, que antes de se lesionar, para mim, era o melhor jogador do Santos, disparado. A gente tem o próprio Neymar, a gente tem o Zé Rafael, que ainda não jogou praticamente pela equipe do Santos. A gente tem o Soteldo, que tá fora. A gente tem o Gabriel Bontempo, que vinha sendo titular no meio-campo da equipe paulista. Até para ele o tempo tá ruim, né? Ficou um mau tempo para ele. E tem uma série de jogadores aí que estão fora da partida contra o CRB. Aí você pega isso, agregado a uma fase do Santos, eu acredito que essa estratégia que o Matheus Ribeiro falou, que o Barroca ainda não passou para eles, ela vai ser um pouquinho modificada. Sendo bem sério, em condições normais,
com todo mundo aí à disposição, Zé Rafael, Barreal, Soteldo, Neymar, eu acho que o CRB ia para aquele estilo básico de jogar a Copa do Brasil. Fechar a linha, jogar seguro para se manter vivo para a segunda partida. Eu ainda acho que a mentalidade do CRB vai ser se manter vivo para a segunda partida. Mas nesse contexto aí todo, de crise do Santos, de mais de 7 jogadores fora por lesão, eu acredito que o Barroca pode ser um pouquinho mais ousado. Dar um pouquinho mais de liberdade para os pontas atacarem, dar mais um pouquinho de liberdade para o camisa 10 atacar, porque eu já vi alguns jogos do Santos nessa temporada e, sendo bem sincero, só esse cara, o lateral, o ponta esquerdo, o Álvaro Barreal, só dele estar fora, o time perde 70% da criação. O Álvaro Barreal, com ele em campo, é outra coisa, o time do Santos. Então, eu acho que o Santos não é esse bicho de 7 cabeças todo, mas tem que tomar cuidado. Você só vai ter medo do Santos se você olhar a história do Santos. Exatamente. Mas ela foi construída há quanto tempo? Então, se você bota na cabeça para jogar bola, tem condições sim de ser competitivo. Vamos pegar só um exemplo só. O Gil. Quando o time do Santos sobe, a queria ver o Gil na China, no inferno, o lugar mais longe possível. O Gil era cotado para ser um jogador que ou era dispensado ou não ia pegar nem relação. O Gil, com 38 anos de idade, é o titular absoluto da zaga do Santos. Só para a gente ver a situação que o Santos está vivendo. Agora, nessa situação, você colocaria o CRB com a formação que começou o jogo no último fim de semana ou você mudaria principalmente ali com os 10? Exatamente esse ponto. Eu não iria com os 10, não. Eu iria com a estratégia para atacar sim a equipe do Santos, para utilizar os pontos fracos do Santos, mas 2-10 no jogo desse não tem como não. É escolher Danielzinho ou GG, colocar o Meritão de camisa 8, o lugar onde ele se sente mais seguro, e aí você vai trazer um atleta para ser o seu volante de contenção. Agora, a dúvida é quem? Vai pôr o Caliel no jogo como esse? Vai colocar o Fernando Henrique, são 2 garotos? O Gazão, tem algum mistério com o Gazão, porque não pega relação, não viaja, não joga, alguma coisa tem aí, ou problema físico ou técnico. Eu colocaria o Caliel e o GG. GG tem uma bola parada boa, GG quando joga... o camisa 10... Quando ele não tem o Danielzinho, ele aparece mais no jogo. O camisa 10, eu acho que para um jogo como esse, vai ser aquela famosa... a frase da matemática, a ordem dos fatores não altera o produto. Porque eu acho que se o Danielzinho jogar, o GG vai acabar entrando e vai entrar justamente numa avaliação do Barroca para onde o CRB pode melhorar e o Danielzinho vice-versa. Se o GG for titular e o Danielzinho ficar no banco, o Danielzinho também deve entrar no segundo tempo justamente para algum ajuste que o Barroca observar durante a partida. A minha dúvida maior é esse primeiro volante. Porque... Eu colocaria o Caliel. O Caliel deu conta do recado em grandes partidas, inclusive contra a equipe do Bahia ano passado pela Copa do Nordeste, que era um jogo eliminatório. Praticamente idêntico a esse o problema é que do Santos. Quem avaliou naquela época o Caliel foi o Daniel Paulista. Agora a gente já tem um Barroca avaliando os atletas, e aí tem que ver o que é que ele... Mas espera aí, cara, o CRB tem departamento de análise, passa todos os dados pro cara e o cara tem aí. Então, é isso que eu tô falando. Tem que acabar com essa mania de dizer assim, não, porque fulano jogou comigo em tal lugar, fulano... Entendeu? Mas não tô falando isso não, tô falando justamente disso. A avaliação agora que vai fazer é o Barroca, que, por exemplo, uma coisa que pode pesar pro Caliel no jogo desse, estatura. Porque uma coisa que o time do Santos ainda tem como um pouco de qualidade é o tamanho. É um time alto. Pega lá o Tiquinho Soares, o Guilherme, você pega o próprio Gil, o Pituca, João Schmidt, são jogadores altos. E aí o Fernando Henrique também tem uma estatura um pouco mais alta que o Caliel. Então vai partir dessa avaliação. A minha dúvida é, eu não consigo cravar aqui quem eu colocaria, Caliel ou Fernando Henrique, sendo bem sincero. A gente vai passar muito pela essa avaliação do Barroca. Fernando Henrique fez 2 partidas, né? Entrou em um e entrou em outro. 3. Né? Ele jogou 2 titular e entrou contra a equipe da Chapecoense. Valeu, então. Vamos acompanhar novamente o Matheus Ribeiro, agora falando a respeito de como explorar esse lado negativo que vive a equipe do Santos. Ele fala também o que pode trazer de experiência da última partida do CRB contra o Santos, que foi realizada pela Série B do Campeonato Brasileiro na temporada passada. Eu acho que são competições diferentes, independente de estar na fase boa ou uma fase ruim, como vive o Santos hoje. São campeonatos completamente diferentes e é uma nova competição, eles com certeza vão entrar para ganhar e nós também temos nossos objetivos. Acho que no primeiro momento já entrar concentrado desde o primeiro minuto. A gente sabe da força do Santos jogando na Vila Belmiro e competição de mata-mata a gente tem que valorizar muito o primeiro jogo para depois decidir bem em casa. Eu acho que, relembrando aquela partida, a gente entrou muito concentrado naquele jogo, a gente tinha nossos objetivos também. Como eu falei nas perguntas anteriores, o Santos é muito forte em casa, então os primeiros minutos são muito importantes para um jogo como esse.
entrar concentrado e tentar fazer o melhor possível para conseguir um bom resultado. Então, Matheus Ribeiro trazer a sua opinião aqui do que esperar da partida contra a equipe do Santos. O jogo acontece na próxima quinta-feira. E a respeito de comissão técnica, o Santos fez proposta para tudo quanto é gente e terminou contratando auxiliares, né? Muitos auxiliares. Vamos lá para trazer a nova comissão técnica do Santos. É o seguinte, vamos contextualizar. O Santos demitiu o treinador Pedro Caixinha, tá devendo inclusive 15 milhas para ele. Fazendo uma caixinha para poder pagar o cara, 15 milhas só, tá devendo para ele, 15 milhões. E aí foi atrás do Ramon Dias, o Ramon Dias falou, na verdade que ele é argentino, falou no quero. Foi atrás de outros nomes, o Fernando Diniz também, o Fernando Diniz praticamente deu um murro com as palavras para o presidente Marcelo Teixeira, falou que não queria voltar a trabalhar com ele, porque o staff do Diniz avalia ele como um amador. Então, daí você tira como está com a credibilidade lá no alto a equipe do Santos. E aí recorreu a uma tentativa de transformar um auxiliar em treinador, que é o Kleber Xavier, esse aqui que está no meio. Ele é ex-auxiliar do Tite, foi auxiliar do Tite na Seleção Brasileira e no Flamengo, vai assumir o cargo de técnico, todo mundo lá em Santos e na imprensa paulista já crava como o próximo técnico do Santos, o Kleber Xavier, mas falta um anúncio oficial do próprio Santos. E aí, junto com ele vai levar o Matheus Bach, também conhecido popularmente como filho do Tite, que vai ser o seu auxiliar, e o outro auxiliar do Kleber Xavier já está em Santos, que é o César Sampaio, que fez parte dessa comissão de auxiliares do Tite na última Copa do Mundo 2022 e já é o auxiliar fixo lá no Santos. Ou seja, o Santos vai reeditar um trio de auxiliares do Tite dentro da Copa do Mundo de 2022. E aí eu vi duas frases, que a internet é maravilhosa, duas frases que para mim foram fantásticas. Um cara falou assim, o Santos comprou o combo do McDonald's e pediu para tirar o sanduíche, porque contratou todo mundo e o Tite não veio. Só faltou o Tite para completar a comissão. E vem aquele famoso ditado, servente de pedreiro não é pedreiro, é parecido, mas não é igual. Muitas vezes o cara quer dar esse pulo de auxiliar para técnico, mas não é a mesma coisa. Vou citar dois exemplos. O famoso Domenech Torrente, que veio assumir a equipe do Flamengo. Ele é auxiliar do Pep Guardiola já faz 300 anos. Experiente, rodado. Nunca conseguiu se firmar como treinador. E aí o outro exemplo, que é um exemplo até um pouco mais recente, que é do Eduardo Barros, que sempre foi auxiliar do Fernando Diniz, tentou assumir o Amazonas agora nesse início de Série B, início de campeonato amazonense, não foi tão bem e acabou sendo demitido com apenas 2 rodadas da Série B. É diferente, porque o auxiliar muitas vezes, e aí a gente tem que ser justo com os auxiliares, eles são pessoas muito técnicas. O auxiliar geralmente é aquele cara que tem uma intimidade com parte tática muito grande, entende muito de parte tática, é um cara que lê muito bem o jogo, tem toda a parte técnica de um treinador muito boa. Só que você ser treinador, você não tem só a parte técnica. Você tem gestão de grupo, tem gestão Esse talvez seja o mais complicado. Exatamente. Então você lidar com em média 33 jogadores, para deixar todo mundo com autoestima lá em cima, motivado. E aí, 23 ficando no banco? Você tem a gestão de grupo, você tem pressão de torcida, você tem que saber lidar com a direção, porque muitas vezes os caras aqui estão confortáveis como auxiliar e o Tite que está tomando a pancada. O Tite que está tomando a pancada da torcida, da direção. Ninguém fala em trocar o auxiliar, fala em trocar o treinador. O treinador, exatamente. Então, assim, as avaliações do Kleber Xavier por onde ele passou é justamente isso, que é um cara muito inteligente, com ideias de futebol muito legais. Mas vamos ver se ele consegue fazer essa transição para técnico bem e chegar como uma nova cara aí para o mercado nacional. Ele já tinha sido oferecido no início do ano para alguns clubes, o Vasco da Gama, o Fluminense, quando teve o primeiro momento de demissão do Mano Menezes, que acabou não caindo naquele momento. Alguns clubes já tiveram esse contato do empresário do Kleber Xavier que não aceitaram. E agora vai assumir a equipe do Santos. E repito, não deve estrear contra o CRB, deve estrear somente contra a equipe do Grêmio no final de semana. Diretor, vamos então ao resultado de ontem na Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem teve jogo isolado, fechando mais uma rodada da segunda divisão do Campeonato Nacional. E a equipe do Goiás aqui venceu o Botafogo pelo placar de 1-0. E quem fez o gol? Gol foi de Anselmo Ramon, que você vai acompanhar a partir de agora. Olha bola longa, meu amigo, para o jogador aqui que deu assistência para ele. Rolou para ele e ele... Tami. E ainda fez a comemoração, hein, ó.
O papai chegou. Não, o pai tá na casa. O pai tá na casa, né? E a torcida, goleador, de fato, cara. A torcida do Goiás estava cobrando muito ele, porque ele vinha entrando em algumas partidas. Ele perdeu um gol feio contra o América Mineiro. Contra o América ele perdeu um gol que foi quase inacreditável pro Futebol Clube. E a torcida do Goiás, por mais que eu não concorde, mas eu entendo o lado do torcedor, estava cobrando muito porque o Goiás não tinha investido nem 1 milhão em nenhum outro jogador. Tinha contratado jogadores de peso, mas não comprado. E o Anselmo Ramon foi comprado e muito se falava do Anselmo Ramon ser o cara dos 20 gols pelo Goiás. A torcida estava cobrando muito. Vamos ver se ele deslancha lá pelo Goiás depois do primeiro gol. Geralmente o mais difícil é você fazer o primeiro gol. Depois que faz, tira aquele peso das costas. Tira a zica, né, cara? E é interessante que a jogada começou com ele mesmo lá no campo da equipe do Goiás. Agora, deu o passe para o cara e foi receber a assistência lá na frente. Agora eu vou falar uma coisa, viu? O acompanhamento aqui no Cabeça de Área, viu? Uma brincadeira. Os caras estão acompanhando para ver o gol de perto. Acompanhou o cara o campo todo. Quando ele chegou na pequena área, deixou ele livre. Aí é brincadeira. Vamos ver então, diretor, a tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Concluída mais uma rodada, a equipe do CRB acabou perdendo mais uma posição. Mas se mantém no bolo, porque o Goiás está agora com 10 pontos na 5ª colocação e passou o CRB por causa de um único detalhe. Um golzinho a mais de saldo. O time do CRB tem 1 gol de saldo positivo e a equipe do Goiás tem 2 gols de saldo positivo. E aí ficou desse jeito a tabela. O Goiás agora é o novo 5º colocado, o CRB é o novo 6º. E aí todo mundo perdeu uma posição aqui nessa primeira página. O Atlético Paranaense acabou indo para a 7ª colocação com 9 pontos. O América em 8º, o Remo em 9º com 9 pontos também. Novo Horizontino em 10º com a mesma pontuação. Lá do outro lado da tabela, a Chapecoense acabou indo para a 6ª colocação. E aqui da Ferroviária até o Atlético tudo se manteve. O Botafogo não conseguiu sair da zona de rebaixamento. Precisava somente empatar, acabou perdendo e persiste aqui dentro do Z4 junto com o Paysandu, Amazonas e o Voltaço. O Voltaço que, pelo que parece, já está literalmente jogado às traças lá embaixo na zona de rebaixamento sem possibilidade de sair. Tem muito campeonato pela frente, mas tem pouquíssimo futebol a equipe do Volta Redonda. Deixa eu abraçar o André Medeiros, está lá em Atalaia, acompanhando o nosso trabalho. Grande abraço, André. Está colocando aqui, amanhã CSA 2-0 para cima do Grêmio. Olha, a equipe do Penedense ainda não venceu na Série D do Campeonato Brasileiro. Mas também não perdeu. Também não perdeu e trouxe um ponto lá de Tocantins. E na manhã desta terça-feira divulgou uma nota porque havia um desejo de trazer um jogador que acabou não acontecendo. Vamos então à nota da equipe do Penedense. O Ayrton Reis no seu Threads, que é tipo o Twitter do Instagram, ele soltou a seguinte nota. Venho informar a nossa torcida que o atleta João Pedro da Silva Almeida, conhecido como Galeguinho, aquele mesmo ex-CSE, que estava sem clube antes de aceitar a proposta do Penedense. Após a ampla divulgação, o atleta informou que não virá a Penedo por aceitar outra proposta posterior ao anúncio. Lamentamos. Ou seja, aí um vacilo aí do Galeguinho acabar fechando uma porta com a equipe do Penedense, mas deve ter tido uma proposta melhor financeiramente para ir para outra praça esportiva. Vamos trazer notícias da equipe do Asa. O Asa que lidera o seu grupo, o grupo da Série D do Campeonato Brasileiro, tem 100% de aproveitamento na 4ª divisão do Campeonato Nacional. E as notícias de Arapiraca, da equipe do Asa, chegam a partir de agora com Everton Luiz. Boa tarde para você, Orlando Batista. Alô, Matheus Guimarães e para todos que acompanham o Gazeta News Esportes. Vamos falar desse ambiente do Asa. O time que tem 6 pontos conquistados na Série D, um jogo fora de casa contra a Juazeirense, 3-0. Depois o Jequié da Bahia aqui em Arapiraca, aquele jogo do último final de semana, onde o Asa venceu por 4-2. Levou aquele susto, chegou a estar na frente 3-0. O time baiano fez 2 gols, o Yarley no finalzinho fez o 4º gol e assim deu aquela tranquilidade para as pretensões da equipe do Asa. Mas agora é o Penedense pela frente. Os clubes que já se conhecem bastante, os times, com algumas mudanças, é verdade, lá no time ribeirinho, como também aqui na capital do Agreste. Mas são sempre partidas bastante disputadas, bem complicadas, sendo no estádio Alfredo Ly ou aqui no estádio Fumeirão, onde a partida vai acontecer às 5 da tarde no próximo final de semana, no sábado, quando a bola vai está rolando. Uma boa notícia é que o lateral direito, o Paulinho, que já tem 54 jogos defendendo as cores do Asa, marcou 2 gols. Ele está de contrato assinado, renovado, até o final da temporada de 2026. Ele que faz boas atuações,
tem uma regularidade muito grande e uma sequência de partidas com a camisa do Asa. Essa identificação com o torcedor pode ter certeza que foi um fator que contou bastante na hora do clube tomar essa decisão e o próprio jogador. Então, confirmando, o Asa volta a trabalhar daqui a pouco no segundo horário. Estamos na expectativa também da divulgação do preço do ingresso por parte da assessoria de imprensa do Fantasma de Alagoas, o que deve sair amanhã ou na sexta-feira, para que o torcedor possa comprar o seu ingresso e dar aquela força lotando as arquibancadas do estádio Quaraci da Mata Fonseca. Para todo mundo, uma ótima tarde. Eu volto com você aí no estúdio. Então, Everton Luiz, direto da cidade de Arapiraca. E conforme ele falou, a equipe do Asa renovou o contrato com o lateral direito Paulinho. E a gente coloca na tela aqui um vídeo feito pela própria assessoria de comunicação da equipe do Asa. Bom jogador. Boa renovação para a equipe do Asa. Boa renovação, jogador identificado, vem em fase boa com a equipe do Asa, já faz aí pelo menos 2 temporadas, então é um jogador bem interessante. Se permanecer e o Asa permanecer na Série D, é um reforço muito bom. Agora, se subir para a Série C, da mesma forma. O time do Asa tem alguns jogadores que eu acredito que em caso de acesso dá para aproveitar sim para uma terceira divisão nacional e o Paulinho estaria nessa minha lista. Acho uma boa renovação e um atleta que é muito identificado também com a torcida. É verdade, cara. Uma entrega realmente muito bacana. Vamos então para a Liga dos Campeões, que hoje tem jogão de bola daqui a pouco, né, cara? É, rapaz, 4 horas da tarde. Vamos lá. Primeira semifinal da UEFA Champions League, Liga dos Campeões, 4 horas da tarde lá no Emirates Stadium em Londres. Arsenal contra PSG, lembrando que na UEFA Champions League são jogos de ida e volta. Primeiro hoje, Arsenal e PSG. Na semana que vem, o jogo é na quarta. Aí é PSG contra Arsenal lá no Parque dos Príncipes. E não tem vantagem de gol fora, como existia antigamente. Porém, diferente dos torneios aqui da nossa Conmebol, em caso de igualdade nos placares, aí tem prorrogação na semana que vem. E aí sim, as penalidades. E quem avançar desse confronto aqui, qual adversário vai enfrentar na próxima fase? Barcelona ou Inter de Milão. Jogo que vai ser realizado amanhã, Internacional contra a equipe do Barcelona, reeditando a semifinal da UEFA Champions League de 15 anos atrás. Lá em 2010, Barcelona e Inter de Milão também se confrontaram para chegar numa possível final. E aqui dentro dessa situação a gente tem a chave dos ainda sem título contra os com título. A gente tem o ex-campeão Barcelona de um lado contra a tricampeã Inter de Milão de um confronto de 9 títulos. Mas desse lado aqui, PSG e Arsenal jamais venceram a Liga dos Campeões. Ou seja, obrigatoriamente na final da Liga dos Campeões a gente vai ter um time que vai buscar o seu primeiro título. Ou o PSG ou o Arsenal. Valeu, então. Diretor, hoje a gente começa, então, a terceira fase da Copa do Brasil. Calma. Né? Tem playoff da NBA. Eu queria falar logo de futebol pra gente deixar o playoff pro final. Não, mas vamos lá. Porque o assunto de hoje é a Copa do Brasil. Mas vamos trazer rapidinho, porque só teve 2 jogos ontem, ó. A gente tem jogos hoje, 19 horas, a gente tem Indiana Pacers e Milwaukee Bucks. Já tá 3-1 pro Indiana. Se ganhar hoje, acabou. 8h30 a gente tem o New York Knicks contra o Detroit Pistons, da mesma forma, 3-1 para o New York, se ganhar, já era. 3-0 para o Boston Celtics contra a equipe do Orlando Magic, se ganhar hoje, também, já está eliminado o Orlando. Cuidado, viu? E às 23 horas... Você vai preferir ver esse jogo aqui, né? Quais são os jogos que vão ter às 9 horas hoje? Tem um bocado. Então, já eu digo qual que eu vou assistir. Denver Nuggets contra Los Angeles Clippers, só que nesse caso aí não importa quem vencer. Ainda vamos ter o 6º jogo obrigatoriamente, uma das séries mais disputadas dos playoffs até aqui, Denver contra Los Angeles Clippers. Valeu, então. Agora sim, a gente vai de Copa do Brasil. Vamos então, os confrontos que vão acontecer nesta terça-feira, abrindo essa terceira fase da competição. Eu acho que eu vou ter que ver o São Paulo e Náutico, tá? Já bati o olho aqui e eu acho que eu vou ter que assistir esse jogo. Vamos lá para todos os confrontos. Internacional contra o Maracanã, jogo no Beira-Rio. E aí eu vou falando do jogo, vou dando meu palpite. Aqui eu acho que o Internacional encaminha a classificação hoje. O Maracanã jogou aqui contra a equipe do CSA, a gente viu... É uma equipe muito limitada, aquela equipe muito verde, muito de Série D, de campeonato estadual, e o Internacional tá voando. E hoje tem um relacionado novo no Internacional. Sabe quem, Orlando? O menino Raikkonen, de 16 anos. Não é o Kimi Raikkonen, esse piloto de Fórmula 1, mas é o garoto do Sub-17 do Internacional que vai pegar a relação pela primeira vez com o técnico
Roger Machado. Às 7h30 da noite a gente tem Maringá contra o Atlético Mineiro, jogo perigosíssimo. O Atlético Mineiro não vive uma fase boa, o Maringá está muito bem na Série C. Eu acho que é um jogo que o Atlético Mineiro pode se enrolar, principalmente por jogar fora de casa o primeiro. Também às 7h da noite, Retrô contra Fortaleza, também jogo perigoso por Fortaleza, não vive uma boa fase. Lá na Arena, Lá né? na Arena, o Retrô vem de vitória, eu acho que vai ser um jogo também interessante. Aqui tem Fluminense e Aparecidense às 9h30, aí é um jogo que eu acho que o Fluminense também tem a capacidade de encaminhar a classificação na primeira partida. Aparecidense, time de 4ª divisão, também não está num grande momento, e o Fluminense, mesmo vindo de derrota no Clássico, ainda vive um bom momento com o Renato Gaúcho. E aqui um jogo muito interessante, que é São Paulo Futebol Clube contra a equipe do Clube Náutico Capibaribe, 9h30 da noite. E aí a situação é a seguinte, São Paulo já confirmou que o Lucas não vai voltar hoje, ainda há uma dúvida se o Oscar vai jogar ou não. Se for para jogo, deve começar no banco. O São Paulo, que também está aí oscilando em nível de desempenho, tem horas que faz boas partidas, outras horas partidas não tão boas, e o Náutico que entra muito pressionado na parte externa ao futebol. Pressão política, pressão financeira, muitos momentos aí ruins para a equipe do Náutico, que vem de derrota para o CSA, e o próprio Hélio dos Anjos falou em coletiva. Quanto o São Paulo, a gente tem que se manter vivo para o segundo jogo. Felizmente, é uma realidade que o Náutico está vivendo. Obviamente, o São Paulo vai buscar aí também uma encaminhação da classificação na noite de hoje. Meus palpites para a noite de hoje. Internacional vence, tranquilo. Atlético Mineiro, apesar da dificuldade, vence o jogo. Fortaleza, Fluminense e São Paulo, velho. Então, vou apostar hoje no Maracanã, no Maringá, no Retrô, no Aparecidense e no Náutico. Você é o contra. Não, é porque você é muito zicador, bicho. Ué, não, vai ter algum... a gente vai ver isso aqui. Viu, não, é assim. Vai ter algum time aqui que você vai torcer, não é palpite, é torcer. Eu vou torcer, sim. Pela Internacional, Fortaleza. Acho Fortaleza é camisa muito grande, velho. Tem que estar bem, dá uma Você torce pra todo mundo, então. Tá que nem o global, meu irmão. Atlético Mineiro, velho. O time com a estrutura que tem, com os jogadores que tem, não pode estar vivendo essa fase que tá vivendo, né, velho? Eu quero que todo mundo aí viva uma fase ruim, Orlando. Do Renatão, eu sou fã do Renatão. Eu tô nem aí pra esses times aí, meu filho. E o Náutico, cara, torceria pelo Náutico, mas entendo que é muito difícil pra ele ganhar da equipe. Vai torcer pro Náutico, você Santa Cruz. Mas... Vou mandar um recorte lá pra galera do... Deixa eu abraçar o Maicão, rapaz. Maicão nunca mais tinha vindo aqui. Estando aqui, né, velho? Depois eu digo por quê. Né, vamos deixar quieto. Pois é, rapaz. Vamos então agora ver aqui o Dorival Júnior assinando o contrato com a equipe do Corinthians. Olha o sorrisão no rosto. Rapaz, também o que tá caindo de dinheiro aí é meu filho. Né, e o Augusto Melo também. Não vai, não paga mesmo. Ele não vai pagar, vai deixar pro presidente seguinte. Agora o detalhe é que o Dorival entrou num grupo seleto aí de treinadores que comandaram os 4 grandes lá de São Paulo. O Dorival já tinha comandado o Palmeiras, o Santos e a equipe do São Paulo Futebol Clube, e agora completou isso aí com o Corinthians. Tem alguns treinadores que conseguiram esse feito. Aí tem, por exemplo, o Leão, que comandou todos os times. O Vanderlei Luxemburgo, só faltou o São Paulo. É o único que ele não comandou, e o Dorival conseguiu fechar esse álbum de figurinhas aí dos times paulistas. Hoje, inclusive, ele dividiu o CT ali no primeiro treino dele, simplesmente com o CRB. O CRB estava treinando num campo, o Corinthians no outro. Inclusive, ele reencontrou o Barroca, tira uma foto sorrindo. Tava pedindo um bisu ao Barroca pra dar uma guinada, né? Ele tentou assim pegar assim na barriguinha do Barroca, falar, pegar um pouquinho dessa sua boa fase aí pra trazer pro Corinthians. Isso aí. Vamos então agora, olha, baita do investimento feito da equipe do Cruzeiro, mas o time não tá rendendo, né? Apesar de nesse final de semana ter vencido a equipe do Vasco da Gama, porém, o destaque da partida foi o Cássio, que defendeu demais. Mas Dudu foi liberado de onde? Dudu e Edu. Foi liberado dos treinos. Já é um indício que o Dudu, infelizmente, não vai ficar na equipe do Cruzeiro. Ele pediu a cabeça do treinador, né, velho? Já não tá jogando nada. Aí ele pediu pra demitir o chefe. E ainda teve outra situação. Lá no Parque do Sabiá, nesse jogo aí entre Vasco e Cruzeiro e Vasco, na verdade, o Pedrinho BH, que é o presidente da SAF do Cruzeiro, não é o presidente do associativo do Cruzeiro, ele estava lá conversando com os torcedores, e aí um torcedor gritou, o Dudu vai embora, e aí o Pedrinho fez esse sinal aqui, ó, com a mão, indicando que o Dudu iria sair. Um dia e meio, na verdade, depois do jogo, anuncia-se que o Dudu foi liberado dos treinos, e já foi anunciado também durante a semana que vai haver uma reunião entre as partes, o Dudu e também o
os responsáveis pelo futebol do Cruzeiro para muito provavelmente uma rescisão. Mas eu imagino, um cara que está ganhando 3 milhões de reais, Orlando, a multa rescisória dele também não é pouca coisa. E também não acredito que é que nem treinador, 2 salários. Eu acho muito difícil. É muito difícil. A multa do Dudu deve ser pelo menos uns 12 mangos para cima, viu? Os 12 milhões, porque aí são pelo menos 4 salários do jogador, que seria o tempo que ele vai ficar até jogar para outro clube, que são 4 meses depois, por conta da próxima janela. Aí é que tá um detalhe que eu vou trazer rapidamente. Para mim, a culpa não tá no Dudu. A culpa tá em 2 pessoas. O Pedrinho BH, que deu carta branca ao senhor Alexandre Matos, e a culpa do Alexandre Matos. O Alexandre Matos, se a gente pegar os últimos 3 trabalhos dele, Atlético Paranaense, Vasco e Cruzeiro, em todos ele superfaturou os elencos e o resultado futebolístico não veio. E no Cruzeiro, já saiu notícia que o Cruzeiro, em apenas 4 meses de trabalho do Alexandre Matos, em janela de transferência, aumentou 200% o pagamento de salário e luvas. Ou seja, uma folha salarial altíssima com o futebol em baixa. Cara. Então aí, a culpa é do Pedrinho BH, que deu a carta branca para o Alexandre Matos, e o Alexandre Matos que agora parece que por ele é contratar por contratar. Traz nome de peso, sem planejamento. Mas assim, é porque ele levou nome de peso com o passado, né? Não, é isso que eu tô falando. Hoje, né? Sem planejamento. Ele pegou, viu lá um cara encostado na Europa, o Wallace, trouxe pro Cruzeiro. Aí trouxe o Matheus Henrique encostado lá na Sassuolo, 2ª divisão da Itália, Sassuolo. Levou o Gabigol. Levou o Gabigol. Aí, meu amigo, levou o Fagner, já embaixo na equipe do Corinthians. Aí não tem... Cássio. E outra, sem convicção nos treinadores, porque começou demitindo o Seabra, que pra mim é um baita treinador. Aí trouxe o Diniz, com 3 meses de Diniz, demitiu o Diniz. E aí tem um detalhe, que o Diniz chegou no vestiário, ainda na Série A do Campeonato Brasileiro, da temporada passada, demitido. Aí o Diniz mesmo meteu uma pressão, não tô sabendo nada disso, aí pronto. Aí ficaram com ele até o início dessa temporada. E o Diniz, essa semana, deu uma entrevista ao GE, a um quadro que eles têm, e praticamente admitiu que havia interferência no trabalho dele, que ele não tinha liberdade para trabalhar. Então, para mim, a culpa não é do atleta. Eu acho que o atleta pode até render em outro clube. Eu acho o Dudu um cara com muita qualidade. A culpa está nesses diretores do Cruzeiro que estão aí firmes e fortes para tentar fazer aquele Cruzeiro de 2016. Caro pra caramba, se sustenta 2 anos, mas depois se cair, a volta fica bem difícil. E aí, meu amigo, o Dudu realmente tem muita qualidade. Agora, não sei porquê, no Palmeiras ele caiu de rendimento, também na equipe do Cruzeiro não consegue engatar. Tem jogador que acontece isso, aquele cara que estava lá no Atlético Mineiro, cara, que era do Grêmio, que arrebentou Copa Libertadores da América, tudo melhor da América. O Eduardo Vargas? Não, é um baixinho, magrinho, rapaz, eu vou lembrar do nome dele. Que também depois entrou em decadência, mudou de time, tudinho, mas não... Quanto tempo isso tem? Recentemente, cara, recentemente ele passou na equipe do Atlético Mineiro também, só do Fluminense. Meia. De muita criatividade, eu vou lembrar o nome dele. Olha só, vamos falar também de camisa da Seleção Brasileira. Você acredita que a camisa da Seleção Brasileira vai mudar, cara? Opa! Não tá na hora de mudar, não é o futebol, não. O futebol na CBF às vezes é segundo plano, né, Orlando? O negócio é arrecadar, é grana, meu filho, no bolso. A CBF é o seguinte, vamos explicar. Eu vou citar nomes aqui porque não tem problema nenhum. A Seleção Brasileira, ela é patrocinada há trocentos anos pela Nike, todo mundo sabe disso. Desde a Copa de 1998, o material da Seleção Brasileira já é Nike. Em 94 era Umbro e em 98 passou a ser Nike, daí em diante já é Nike há um tempão. A Nike, ela tem outra marca, que é em parceria com o Michael Jordan, que é a Jordan. O Jordan tinha uma linha de tênis, que era o Air Jordan, que tinha essa marquinha aqui desses tênis, e depois ele transformou numa marca junto em parceria com a Nike. Sócios são, olha que sociedade legal, Nike Jordan, para ganhar dinheiro mesmo. E aí, a CBF entrou em acordo com a Nike para meio que abdicar desse logo da Nike na camisa da Seleção Brasileira, entrar com a Jordan e lançar essa camisa vermelha. Aí a polêmica toda tá nisso, porque não foi explicado pela CBF o porquê do vermelho. Já se falou porque o Brasil jogou lá em 57 com a camisa vermelha, já se falou de questões políticas, já se falou na questão do marketing porque o Michael Jordan é associado à cor vermelha por conta do Chicago Bulls. Enfim, ninguém explica nada e aí abre margem para críticas. E a principal crítica, pelo menos a minha, eu não tô nem aí se a Seleção Brasileira jogar de vermelho, de rosa, eu quero que ganhe a Copa do Mundo. Agora, essa é a prioridade número 1 da CBF? Não. Nessa situação toda, a CBF está preocupada com a cor da camisa da Seleção Brasileira,
Não é possível que essa seja a prioridade número 1 da CBF num momento como esse, de crise total, crise institucional, crise de credibilidade, crise de futebol, e a CBF está preocupada com cor de camisa. Não existe um negócio desse, Orlando. Não existe, cara. Lamentavelmente, a CBF está perdida, cara. Perdidíssima, porque a gente vive problema no futebol. Há quanto tempo que a Seleção Brasileira não tem treinador de futebol, cara? E não é a primeira vez que a Seleção Brasileira não tem um treinador. Ficou um tempão com o treinador interino, esperando o Ancelotti, que não aconteceu. Depois passou por Ramon, por o Fernando Diniz, Dorival Júnior. Agora, de novo, está esperando a decisão do treinador, que eu não sei nem se quer vir. E se já tinha batido o martelo, porque dinheiro não deve fazer falta lá para poder pagar o cara. Aí agora está... Arbitragem do Brasil é uma sacanagem, velho. A Série D do Campeonato Brasileiro não tem transmissão, não tem apoio, os clubes querem transmitir, a CBF não aceita. Aí tá preocupado com cor de camisa para desfazer uma coisa que tá bonita, inclusive tá no estatuto da Confederação Brasileira de Futebol. O uniforme que o Brasil, que a Seleção Brasileira deve usar, cara. Então, meu amigo, apesar de ser nordestino, o Edinaldo tá pisando na bola, literalmente, cara. Ele podia ser alagoano, porque eu ia estar tecendo as mesmas críticas. A gente vai pegar aqui, nacionalmente, a arbitragem, problema número 1 para mim hoje do futebol nacional, não tem resolução. Série D, como disse o Orlando, a própria CBF está fazendo por onde prejudicar os clubes. Série C não tem arrecadação de marketing e publicidade. Série B e Série A muda de data a cada jogo, que é uma barbaridade. Seleção brasileira sem organização nenhuma, interna e externa. Problemas políticos em relação às federações, com todas as notícias que foram publicadas no último mês em relação a pagamentos financeiros para todas as federações. Seleção brasileira vai bater o recorde novamente, porque o Brasil ficou 24 anos sem ganhar a Copa, de 70 a 94, e novamente, porque a gente ganhou em 2002 e a Copa do ano que vem, de 2026, também bate 24 anos. Só que aí, se a gente não ganhar, a gente bate o recorde para 28 anos sem ganhar a Copa. Então, assim, tem que dar parabéns à CBF. É isso aí, cara. Eu tava lembrando o nome do cara, pensando em outro nome, Luan, da equipe do Grêmio. Depois quem desse também, meio acabou, não foi? Foi pro Atlético Mineiro, não, foi pro Corinthians. Foi, porque não passou, chegou a passar pelo Atlético também, não? Acho que não. É, mas ele rodou por um bocado e não conseguiu engrenar mais de jeito nenhum. Um cara com muita qualidade. Mas o problema dele não é do Dudu, o problema dele é outra coisa. Vamos então agradecer a você que esteve conosco. Hoje a gente vai terminar um programa um pouquinho mais cedo, mas nesta quarta-feira a gente está de volta aqui a partir das 12h30 até as 2 da tarde, valeu? E o convite fica reforçado para você também acompanhar logo mais o programa Bola Quente comigo e os campeões de audiência do Ultimaço na Gazeta. Valeu, Matheus? Até mais tarde. Até mais tarde, até daqui a pouco então. Valeu então, grande abraço para todos. Eu estou indo embora. Fui! A Rede Mix FM é a maior rede de rádios do Brasil. Um conceito único que traz o que há de melhor na música, informação, promoção e entretenimento. Rock in Rio, Lollapalooza, The Town, Tomorrowland Brasil, Avião da Mix. São milhões de ouvintes ligados na Mix e seguindo nossas redes sociais. Um mix de tudo que você gosta. Se liga na Mix, o melhor mix do Brasil. Todos os dias você sintoniza o melhor do jornalismo, esporte e entretenimento na Gazeta News. A sua TV multiplataforma no seu canal 525 da Claro Net. Com transmissão simultânea no portal gazetaweb.com e pelo aplicativo